Lucas capítulo 2, a partir do versículo 9, é o momento que o anjo aparece aos pastores. Aparece aos pastores e dá uma notícia aos pastores ali, presentes naquele lugar. Hoje é sobre a essência do Evangelho. E sobre a essência do Evangelho eu quero trabalhar com vocês hoje, para a gente entender que não existe outro Evangelho. Você fala assim, Eduardo, mas claro que não existe outro Evangelho. Mas lembra que eu falei uma pregação aqui, um estudo sobre repensando o Evangelho? Muita gente falou assim, mas eu não pensava que o Evangelho era assim. Então a gente acreditava em outro Evangelho. A coisa mais fácil é a gente acreditar em outro Evangelho, que o apóstolo Paulo diz, se alguém vir pregar outro Evangelho, que não seja que eu preguei a vocês, considere ele amaldiçoado esse Evangelho. Então, há uma possibilidade enorme de talvez você estar seguindo um Evangelho que não é o Evangelho que Jesus ensinou os apóstolos através do Espírito Santo e com clareza depois da cruz a vida do apóstolo Paulo. Diz assim, o anjo chega e diz o seguinte, ele diz assim, aconteceu que o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor daqueles pastores e eles ficaram cheios de temor em sua alma. Mas o anjo disse assim, a mão do Senhor pesa sobre vocês. É isso? Deus é fogo consumidor, é isso? O que o anjo disse? Não temos. Olha para mim que eu vou lendo e parafraseando o texto. Por que o anjo disse não temas? Porque o judeu tinha um maior temor que o anjo aparecesse para executar a vida deles e não para trazer uma boa notícia. O povo de Israel viveu por muitos anos debaixo desse temor porque eles quiseram agradar a Deus através de regras e leis e querendo mostrar para Deus que eles conseguiriam andar no caminho de santidade e ser semelhante a Deus, homens que não nasceram de novo. E o anjo chega e fala, não temas. Estou aqui para trazer o Evangelho. Estou aqui para trazer uma boa notícia. Alguma tradução aqui em James diz o Evangelho. Grande alegria que são para todo o povo, ele diz. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é quem? Cristo, o Senhor. Irmãos, o anjo chega e ele anuncia o Evangelho. Foi o único anjo que poderia anunciar o Evangelho, foi esse. Os outros também queriam anunciar o Evangelho. Mas esse foi o único que pôde anunciar o Evangelho. Ele chega e diz, olha, tem uma excelente, uma extraordinária notícia para dar a vocês. É que vocês não devem temer mais o coração de vocês, porque nasceu o substituto de vocês. Nasceu o Cristo, que vai ser Senhor sobre todos os senhores. E ele nasceu aqui nessa cidade. Então o anjo começa a anunciar o Evangelho. Então aqui já vai dando uma dica do que realmente é o Evangelho. Do que realmente é o Evangelho. O texto já diz que o Evangelho, o anjo disse que era o quê? Qual era a boa notícia? Que nasceu quem? Jesus, o Cristo, o Senhor. Isso é o Evangelho. Então, quando eu afirmo com toda a força que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus, é baseado do começo ao fim. Você fala, Eduardo, por que você foi para Lucas? Lucas 2 é a primeira vez que a palavra Evangelho aparece em toda a Bíblia. Eu gosto desses negócios assim, vocês sabem disso, quem me ouviu há um tempo. Eu gosto de, aonde que fala sobre a primeira vez sobre a adoração? Você já foi? Quem é o pessoal que canta? Você já foi na Bíblia para ver qual foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu? Então eu fui para a primeira vez que a palavra evangelho é anunciada. Por quê, Eduardo? É importante eu ir para a primeira vez que a palavra é anunciada, porque ali está a essência. Ali está a semente daquilo que vai ser. Quem está comigo aqui? A essência ali é que é Jesus. Ele, é um menino que nasceu. A notícia, o evangelho é um menino que nasceu. Aprendemos que o evangelho não é uma doutrina. Lembra disso? Que o evangelho não é os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nem é Novo Testamento, os evangelhos, ainda é Antigo Testamento. João, o último profeta estava andando aqui, Jesus tinha morrido na cruz, ainda era a Antiga Aliança. Aprendemos que o evangelho não é uma cultura, Deus não veio formar cultura alguma. O evangelho não é apenas uma prática de vida, o evangelho pode nos levar a uma prática de vida, mas não é nada disso, o evangelho é uma pessoa. E por que você começou dizendo, Eduardo, que pode existir outro evangelho? Entenda uma coisa, irmãos.
Vocês que têm ouvido muito eu pregar sobre o Evangelho, talvez vocês vão para o YouTube, vão para o TikTok, vai para a internet e começa a perguntar o Evangelho, o Evangelho. E vocês vão ouvir tanta bobagem. Porque há pessoas diferenciando os Evangelhos da Bíblia. Você vai entender. Algumas pessoas dizem assim, olha, o Evangelho que Jesus anunciava era diferente do que o apóstolo Paulo anunciava. Mentira. Mentira. O anjo chega e anuncia o Evangelho e diz que esse Evangelho era o quê? Essa boa notícia era o quê? Era Jesus, que era o Cristo e Senhor. Estão comigo aqui? Então, a primeira vez que aparece. Aí em Lucas 1, versículo 14, diz assim, depois que João Batista foi preso, depois, olha, já tinha um tempo que Jesus estava caminhando, ele ficou até João Batista ensinando a lei e a lei na sua essência. Jesus era Moisés 2.2 em sua essência. Se teu eu faz pecar, você faz o quê? A mão corta. Já falei sobre isso. Então ele tinha essa essência, mas era um Moisés 2.2, turbinado, mostrando que o homem não poderia ser salvo através das suas regras e suas leis, que ele achou que ia seguir a Deus. Aí diz assim, Jesus começou, depois que João Batista foi preso, foi Jesus para Galiléia pregar o Evangelho de Deus. Lembra quando Paulo, em Romanos 1, versículo 1, ele foi chamado para pregar o Evangelho de quem? Quem estava aqui no outro domingo? O Evangelho de Deus. Jesus, pela primeira vez que ele fala do Evangelho, ele usa o mesmo termo, ou o apóstolo Paulo usou o mesmo termo em Romanos 1, que ele foi chamado para pregar o Evangelho de quem? De Deus. Eu disse que o Evangelho tinha um dono, lembra disso? Que não era de religião, que não era de um pastor, não era de uma literatura, não era de uma igreja. O dono é o próprio Deus Trino. E ele diz que ele foi pregar o Evangelho de Deus. Talvez eu poderia vir aqui e criar uma doutrina aqui, ó. O Evangelho que eu prego é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus é diferente do Evangelho da graça, que é diferente do Evangelho do reino. Eu posso criar uma doutrina. E o que eu tenho em vista é isso. Aí continua o versículo 15, assim, olha. Quem quer ler? Dizendo assim, Jesus dizia, olha qual era a mensagem de Jesus, olha só. O tempo está o quê? Cumprido. Eu notei aqui, olha. E disse o seguinte, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crei no Evangelho. Então, que Evangelho é esse que era anunciado por Jesus e pelos apóstolos? O mesmo Evangelho que o anjo anunciou quem? Aos pastores. Vou ler de novo, vocês digitarem aí, ó. E disse, o tempo está cumprido. Marcos 1, o quê? Então, foi isso que eu falei, irmão. Vocês são tudo pecadores, vocês ficam me confundindo aqui. Eu falei Lucas, não foi? Então, Marcos era anunciado em Marcos, isso, olha, está cumprido. E ele diz, crê no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Que Evangelho? O que o anjo disse, que nasceria quem? Jesus e quem? O Cristo. E por que Jesus não disse essas palavras? Porque ele não poderia pregar acerca dele mesmo. Ele veio para morrer na cruz e não anunciar uma doutrina. Vamos caminhar mais um pouquinho. A Bíblia chama o Evangelho de vários nomes. Vocês vão entender agora. O anjo disse o Evangelho de Deus. Apóstolo Paulo diz em Atos 20 o Evangelho da graça. Também apóstolo Paulo diz em Atos 17 o Evangelho de Cristo. Também ele diz em Filipenses o Evangelho da glória de Cristo. Também ele diz assim, o Evangelho eterno. Ele diz em Hebreus o Evangelho da paz. E os Evangelhos, ou os livros escritos pelos apóstolos, chamam o Evangelho do reino. Eduardo, por que isso é importante? Vocês têm que entender que não existe outro evangelho diferente na Bíblia. Não existe o evangelho do reino que os apóstolos anunciavam caminhando com Jesus. E depois passou a existir, depois da cruz, o evangelho da graça. Não existe isso. Só existe um único evangelho. Por que você está dando essa injeção a gente, Eduardo? Não sei, irmãos. Eu só sei que eu estou dando essa injeção. Para vocês serem vacinados com isso. Não existe, olha, o evangelho que os apóstolos anunciavam, ou que Jesus caminhando anunciava, era um evangelho diferente do que o apóstolo Paulo veio anunciar. Porque o anjo, quando apareceu pela primeira vez, anunciou que esse evangelho falava acerca de quem? De Cristo. Essa era a notícia. Ele era Jesus, que era o Cristo, também era Senhor. E quando Jesus saía anunciando aos judeus, a mensagem que ele trazia era o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus está próximo para um judeu estudioso da Bíblia? Ou para o menino que a mãe estava ensinando ele?
Porque o Messias ia vir, vinha na hora no coração, na cabeça deles. O Cristo vai se manifestar nesse tempo e nessa geração. E vai ter um tempo de paz e tranquilidade dentre todas as nações. Isso é que o judeu entendia quando Jesus chegava num lugar, os discípulos chegavam e falavam assim, ó, o reino de Deus está próximo. Há um texto que Jesus ele foi desafiado pelos escribas e os fariseus, em Lucas 17, versículo 20, perguntar para ele, onde está o reino de Deus? Jesus disse assim, olha, já no finalzinho do ministério dele, ele disse assim, olha, o reino de Deus está dentro de vocês, olhando para aqueles que creram nele. Porque lembra que eu preguei sobre o reino alguns meses atrás? O reino de Deus é quem? Tá vendo? Como é que a série tem que ser sempre pregada? É Jesus. O reino de Deus é o próprio Jesus. O evangelho é o próprio Jesus. A Bíblia fala do próprio Jesus. Tudo é sobre Jesus. O reino de Deus não é uma cultura que a igreja vai adotar, mas é uma pessoa que vai fazer presente na vida dela. Então Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês, olhando para aqueles que criam nele, é porque aquelas pessoas, a semente do reino foi colocada no coração deles. Por quê? A palavra que eles estavam ouvindo ia manifestar o Cristo neles depois que o Espírito Santo viesse. Gente, não existe outro evangelho. Existe um único evangelho. Então, Eduardo, por que diz o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho da glória de Deus, o evangelho do reino? Isso tem a ver com as pessoas que estavam ouvindo, tem a ver se era antes ou depois da cruz. É só uma conotação para mostrar a realidade e a expansão que essa mensagem está se tornando. Por exemplo, Jesus nunca pregou Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. Ele nunca pregou isso. Porque o evangelho é o próprio Cristo, e Cristo ele vai se expandindo, se revelando a sua face a cada momento da história. E quando ele se revelou? Na cruz. Hoje ele é revelado através da Escritura. Na cruz ele se revela. Eduardo, nos ajuda isso melhor. Entenda uma coisa. Sabe quem é o garantidor do evangelho? Não interessa se é o evangelho do reino, o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, tudo é o mesmo evangelho. Isso ficou claro? E vai ficando mais claro da agora para frente que eu vou explicando a vocês. O garantidor do evangelho é o Espírito Santo. Olha o que Jesus diz em João 14, versículo 26. Estão comigo aí? Eu vou ler. Mas o conselheiro, Jesus sentou com os discípulos. Fui dar uma injeção neles. Eles não caírem em crendice judaica. Já era no finalzinho ali, já estava indo em direção à cruz. Jesus disse, olha, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu ensinei vocês. Tá certo, irmão? Não me confunde não, Miriam. Pelo amor de Deus. Por que diz que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas, mas Jesus já não estava ensinando todas as coisas? E o Espírito Santo que ia ensinar todas as coisas, Jesus me ajuda. É porque Jesus não ensinou todas as coisas aos discípulos. Jesus ele foi se abrindo e mostrando primeiro aos discípulos que ele era o Cristo. Eles custaram entender. Depois que ele morreu, ressuscitou, eles não acreditaram ainda. Não acho que os discípulos... Gente, os discípulos não eram nascidos de novo, quem caminhava Jesus, nasceram depois que o Espírito Santo veio sobre ele, depois que essa promessa veio. Então o Espírito Santo ia trazer toda a verdade no coração deles. Em que momento? No momento que eles lembravam da parábola. Imagina o Pedrão, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele pensando assim, olha, agora entendi a parábola da vinha e do trabalhador. Um chegou cedo, trabalhou pra caramba, o outro chegou no finalzinho, chegou no meio da tarde e tal, todo mundo recebeu o mesmo preço, e todo mundo foi chamado para o banquete. Eu entendi a graça. É o que ele fez na cruz. Agora entendi a dracma perdida. Não é o Drácula, não é a dracma perdida. Agora entendi a passagem da ovelha perdida. Aí João pensando assim, João era mais profundo, assim, entendi tudo sobre o filho pródigo. Que o tema não é filho pródigo, é o pai pródigo. Porque o Espírito Santo ia trazer toda a verdade, ia lembrar tudo que Jesus ensinou ele. Aí já é para mim, da versão Eduardo Corrêa. Tudo sobre a graça. Em todas as parábolas, Jesus ensinou sobre a graça. Porque eu digo assim, ó, Jesus não pregou o evangelho. Aí talvez algum pregador de meia boca fala, mas que ele pregou o evangelho do reino. Ele não pregou o evangelho com a clareza que deveria ser pregado. Ele pregou através de parábola, porque ele não veio anunciar o evangelho. Ele veio morrer para que o evangelho existisse.
para que a ressurreição acontecesse. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo disse, seria o quê? Vamos. Vamos caminhar mais um pouco? Vocês estão preparados? Li João 14. Agora vamos mandar mais um pouquinho. A reunião de Jesus continuou, que demorava horas. Não é igual a nossa aqui, já está acabando. Aí, João 16, versículo 12 e 13, diz, olha o que Jesus disse. Tenho ainda muito que dizer. Mas peraí, então ele já declara, né, que ele não disse tudo. Ele tinha muita coisa para dizer para os apóstolos. Aí ele continua dizendo assim, olha, mas vocês não podem o quê? Suportar agora. Já viu aquele irmão religioso que tu vai pregar o evangelho, que Jesus é suficiente na nossa vida, ele fica indignado, porque ele não está preparado para suportar essa palavra. Essa palavra é loucura para quem é ímpio e é escândalo para quem é religioso. Ele não consegue suportar. Entende isso? Aí ele diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará você em quê? Toda a verdade. Ele ia revelar toda a verdade, quem é o Cristo. Ele ia mostrar para os discípulos em toda a Bíblia. Lá quando diz assim, olha, lá em Gênesis, quando diz lá no comecinho, a primeira palavra de Gênesis, ele mostra, lá está falando de Jesus. A última palavra que seria escrita por João Batista, na Ilha de Páscoa, estaria falando de Jesus. Então, o começo e o fim, toda a Bíblia ia falar de Jesus. Eu digo assim, Luciano, eu queria ter a oportunidade que os dois apóstolos que estavam indo na caminhada de Emaús, Jesus pregou o evangelho para eles. Diz que é dos profetas aos salmos, passando por Moisés e toda a lei. Agora, Fabinho, tu imagina, tu caminhando com Jesus, Jesus pregando acerca dele mesmo. Aqui é de arrepiar, irmão. Por isso que aqueles homens falaram assim, quando ele falava, o nosso coração se enchia de fogo. Agora, Fernando, tu imagina. Hoje é o dia das mulheres. Bruna, você imagina, Bruna. Cássia, você imagina. Naísa, você imagina. E alguns dizem ali que era um casal, tá? Alguns biblistas dizem que ali era um casal, não era dois homens, era um casal. Agora, imagina que Jesus ensinando acerca dele, porque ele viria ensinar toda a verdade. Depois da cruz. Não era antes da cruz. Era depois da cruz. Eu sei que a coisa mais difícil, a Cristina diz, Eduardo, as coisas mais difíceis das pessoas te ouvir é quando você fala assim, Jesus não veio trazer uma mensagem. Por isso que ele ficou só ali em Jerusalém. Ele veio morrer. Porque sem a morte não tem mensagem. E sem a ressurreição, muito menos. Então entenda, esse Cristo, ele revelaria aos apóstolos depois da ressurreição, através do Espírito Santo, e naquele período de 40 dias, manifestando na vida dos apóstolos, ensinando. Aí você lembra que Pedro insistiu de abandonar as parábolas que falavam sobre o Evangelho, insistiu a não pregar aos gentios. O que Jesus fez? Mais uma parábola. Jesus vem, abre um lençol, quem está comigo aqui, em Atos dos Apóstolos, abre um lençol, mostra todos os animais impuros segundo a lei, diz, come. Ele falou, não como. O pastor da minha igreja, Moisés, disse que eu não posso comer. E eu estou debaixo daquela unção, debaixo daquele ministério. Aí o próprio Deus, que criou Moisés, falou, come danado. Ele, não, Moisés falou que não pode comer. A gente é assim, a gente briga com Deus por causa de um homem. Aí Deus falou, pelo amor de Deus, rapaz, sai, Moisés, pelo amor de Deus. Deus falando, sai todo o espírito de Moisés, Davi e de Pedro, em nome de Jesus. Deus orando. Aí depois Pedro vai para a casa de um pessoal gentil e chega lá e fala assim, não era nem para eu estar aqui. Vocês leram o texto? Mas porque eu sou judeu, não era nem para estar nessa casa. Aí ele fala um montão de bobagem quando ele fala assim, olha, aquele que foi crucificado é que há de perdoar os teus pecados. Ele cara fala essas palavras, o Espírito Santo já vem e todas as pessoas ali nascem de novo naquela casa. Aí eu me lembro que esse texto de Pedro, eu fico lendo assim, minha mente fica pensando, igual criança as coisas. Eu vejo assim, o Espírito Santo assim, Pedro, fala que é no nome de Jesus que será perdoado todos os pecados. E Pedro ali, não, porque eu sou judeu, que eu não sei o quê, vai falando um tanto de coisa. Fala, que eu quero que essas pessoas nascem de novo, eu quero que esse evangelho chegue até os gentios logo. Aí quando ele acabou de falar, é loucura, você olhou no texto. Acaba de falar, procura o texto em casa. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então o Espírito Santo ia mostrar toda a verdade aos discípulos. Então por quê?
quando Jesus estava como homem aqui, ele não ensinava toda a verdade. Ele era a verdade. Ele vivia em graça. E Jesus nunca quebrou a lei, irmãos. Se você for em alguma igreja. Ah, não, porque Jesus ele quebrou a lei de Moisés. Mentira para você. Ele cumpriu toda a lei, ensinou toda a lei na sua essência. Toda a lei. Jesus guardava o sábado, tinha um sentido certo do sábado. Ele cumpriu toda a lei. Ah, mas aquela prostituta, ele seguiu a lei. A lei dizia que para uma mulher ou um homem ser apredejado, tinha que ter 2 testemunhas presentes. Só sobrou quem? Ele tinha que ir embora, porque ele sozinho não podia apedrejar aquela mulher. Mas se sobra alguém, Jesus estava enrascado. Porque tinha que cumprir a lei de Moisés. Por isso que ele fala assim, cadê os teus acusadores? Só tá eu aqui. Tipo assim, ó, tu pode ir embora, não tem como a gente apedrejar você. Não tem Jesus quebrando a lei. Tem ele mostrando para os judeus assim, olha só, o sábado foi criado por causa da vida do homem, e não a vida do homem por causa do sábado. O sábado é para preservar a vida, o sábado não é para matar alguém, mas é para preservar. Mas é para outro dia essa. Então o evangelho que Jesus começou a anunciar, ele tinha a semente do evangelho que explodiu quando o Espírito Santo desceu e trouxe ao coração dos homens o entendimento da Bíblia. Jesus falava assim, o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem, era esse tamanho. Era tipo a mensagem que Jonas pregou lá na ilha lá. Arrependei-vos, inimigos. Era, o reino de Deus está próximo. Porque para um judeu que entendia a palavra, ele ia saber que era a manifestação do Cristo, do Messias. Mas qual era o evangelho que Paulo pregava? A pessoa abriu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, do 1 ao 5. Alguém quer ler para mim? Para me ajudar? 1 Coríntios, do 1 ao 5. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Então Paulo está lembrando o que, irmãos? Evangelho. Então ele vai falar agora. Que evangelho é esse? Vai lá. O qual receberam e no qual estão firmados. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Olha, era a palavra. O firmemente não tem a ver com uma atitude moral. É a palavra. O que ele anunciou. Então, você tem que estar firme naquele que ele anunciou. Vamos lá. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Então não é de um homem. Ele transmitiu o que ele recebeu. Tá vendo que alguém deu para ele? Quem é o Espírito Santo? Ele recebeu alguma coisa. Ele não chegou ao entendimento, os seus esforços humanos, intelectuais, judaicos, e concluiu que talvez Jesus é o Cristo. Ele recebeu. O evangelho só é recebido por um milagre, gente. O homem não consegue compreender. É loucura para o homem. Para o religioso é escândalo. E ele vai dizer o seguinte: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. E depois aos 500 irmãos. Não preciso continuar, o versículo próximo fala 500 pessoas. O que é o evangelho? Não é uma cultura, não é uma doutrina, não é a doutrina do reino. Aí vamos lá, o evangelho do reino. Ele pega todas as doutrinas do reino. Isso que é o evangelho. O apóstolo Paulo disse, qual é o evangelho? Que pregou Cristo, aquele que morreu pelos pecados e aquele que ressuscitou. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem do Cristo da paz. Essa é a mensagem, como diz, que olha só, a Bíblia põe o evangelho do reino, o evangelho da paz, o evangelho da eternidade, o evangelho da glória de Cristo, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Todas essas nomenclaturas aparecem na Bíblia dizendo evangelho, 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 evangelho. E é tudo o mesmo evangelho. Entendeu isso? Isso é claro, não é claro? Mas é claro, talvez para você que está sentado aqui. Para outros aí não é claro isso. Entenda o seguinte, não existe outro evangelho. E a gente tem que... Isso tem que ser muito claro para a gente. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o seguinte. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, se apegue ou pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que você considera o quê? Amaldiçoado. O apóstolo Paulo bota aqui, se eu mesmo ou um anjo. Tá vendo que ele está falando de milagres? Anjo. De coisas sobrenaturais. Se tu chegar num ambiente que o anjo apareça ali e te ensina algo diferente do que é o evangelho, o que é o evangelho? O próprio Cristo.
a morte e ressurreição dele para salvar. É isso. Se pregar algo diferente, você deve considerar aquele milagre ali uma maldição em vez de ser uma bênção. Isso que é difícil as pessoas entenderem. Quantas pessoas estão em lugares religiosos porque ela recebeu um milagre. Ela se apega não a Cristo, mas a um sinal que ela viu. E Paulo pega o sinal para o judeu mais forte que tem, que é um anjo se manifestar. Lembra quando o anjo se manifestou aos pastores judeus? O temor que eles tinham? Era um sinal da manifestação do próprio Deus. Era Deus se manifestando naquele ambiente. Então, não é para de sinais, irmãos. É uma mensagem, é o próprio Cristo. Do começo ao fim, é só Ele e mais nada. Entenda? Você consegue compreender isso? E eu quero terminar com 3 realidades que o Evangelho tem. Então, se não é Evangelho, tem que ser considerado o quê? Uma maldição. Você vai entender daqui alguns segundos. Eduardo, qual é a realidade do Evangelho? A primeira realidade é que o Evangelho nunca pode ser derrotado. A gente tem medo, estão perseguindo o Evangelho, que estão abafando o Evangelho. Talvez é um líder religioso, a gente põe com o Evangelho, talvez é uma igreja sendo perseguida. Sabe por que o Evangelho? É porque é o próprio Jesus, gente. O garantidor do Evangelho é o Espírito Santo. E Jesus é o Evangelho. Outra realidade é do Evangelho. O Evangelho não é o plano que a igreja tem para salvar a humanidade. Aqui que você tem que entender. O Evangelho não é um plano que a igreja tem para salvar a humanidade. É o contrário. O Evangelho é o plano de Deus para salvar a igreja. Vamos devagar. O que dá realidade a uma igreja é se o Evangelho está nela. Entenda isso no teu coração. A igreja, ela não é a garantidora do Evangelho. A igreja, ela não é ela que vai anunciar algo para o homem para salvar. Ao contrário, o Evangelho é que salva a igreja. E a gente tem que entender o que valida uma igreja é o Evangelho que é pregado dentro dela. Se a igreja não prega o Evangelho, ela deve ser amaldiçoada. O pastor Eduardo diz que a igreja que não prega o Evangelho tem que ser amaldiçoada. Eu não. Apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículo 8, versículo 9. Ele afirma categoricamente, diz, eu não estou aí para alegrar homens, não. Porque ele pregava o Evangelho no meio dos judeus, os judeus se levantavam contra ele. Ele falava, não estou aí para agradar Tiago, não estou aí para agradar Pedro. Ao contrário, eu falei na cara de Pedro que ele estava saindo do Evangelho quando o pessoal da parte de Tiago chegou. Não estou aí para agradar. Mas quando eu prego o Evangelho da graça, sabe o que alguns pastores dizem? Ele quer agradar homens. É o contrário. Olha que inversão de valores. Paulo, quando pregava o Evangelho, a pessoa quer agradar homem, porque ele está falando que não precisa guardar o sábado, não precisa cumprir lei, não tem que dar dízimo. Ele está agradando homens. Paulo falou, não. Se eu quisesse agradar homem, eu seria judeu. Porque lá eu tinha status, conotação de homem de Deus. Aqui, eu sou um herege diante de vocês. Então, o que valida a igreja não é o pastor, é o ministério sério. E aí? Mais sério que o budismo é? Me ajuda, então. Mais caridade. É a caridade. É mais caridade que os espíritas fazem? É evangelizar, é sair de porta em porta. Mais que os testemunhos de Jeová faz, sair de 2 em 2, já está seguindo o evangelho. Está seguindo o evangelho do reino, de 2 em 2. Que é um princípio que alguns anunciam o evangelho do reino. Que o princípio do evangelho do reino é sair de 2 em 2. Mas Jeová. O que valida uma igreja, se ela é verdadeira, não é porque o pastor dela fez uma teologia. Não é se ele é ligado aos pastores. Não é que a igreja é grande e poderosa. Não é porque a igreja tem pessoas bonitas que cantam, não é a música da igreja. O que valida uma igreja, para ela não ser amaldiçoada, é o quê? O Evangelho de Jesus. O homem ele é salvo pela graça e Cristo é suficiente para começar a obra na vida daquele homem e terminar a obra na vida daquele homem. Se é isso, Evangelho. Agora, se a salvação é um mérito que você vai conquistar diante de Deus aos poucos, eu me lembro do americano que falou isso mais de 20 anos atrás. Ele chegou na casa de um senhor que a gente respeitava muito na comunidade, chamava ele de Tineca. Um homem bom, caridoso, amava a família. O americano disse assim para Tineca,
O que o senhor tem que fazer para ser salvo? Tineca diz assim: ser bom, cuidar bem da minha família, ajudar as pessoas ao meu redor. Aí o americano diz assim: então Jesus foi um babaca. Eu aprendi com esse cara esse negócio de babaca. Então Jesus foi um babaca, veio aqui, morreu na cruz, só vai fazer umas coisinhas boas aqui e só vai estar junto com ele lá. Aí eu falei: o intérprete tem interpretado errado, né? Que o intérprete olhou de novo assim, falou alguma coisa pro americano, e ele, não sei o que lá, falou: é isso mesmo. Então Jesus foi um babaca, a menina e tal. Aí eu falei: caramba, Tineca, vai brigar com esse cara, vai mandar esse cara sair dentro de casa dele. Aí o cara continuou falando de Jesus, aí quando eu olhei, Tineca com a cabeça baixa, a lágrima pingando. Aquele cara ora pro Tineca, pra ele nascer de novo, e aquele cara nem convida o Tineca pra ir no culto. E ele tem um culto de missões. E esse americano não chamou ninguém que ele foi visitar e evangelizar para ir no culto de noite. E nós, como igreja, queremos levar a gente na igreja, porque não entendia nada de evangelho. E o cara querendo levar as pessoas a Jesus, sabia que as pessoas iam nascer de novo e tinham o poder de permanecer salvo ali e se entregar essa vida a Jesus. Hoje eu estava lendo com Cristina, em Atos Apóstolos, que o apóstolo Paulo ficou em casa. A gente pode até ler, foi Atos, quer ver? Foi Atos 28. Muito bom isso aqui para a gente terminar. Atos 28, se não me engano, versículo 30, joga lá, ó, 30 e 31, alguém abre aí. Atos 28, olha, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu onde? Em todo culto. Paulo permaneceu onde? Que ele fez o quê? Ele alugou ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, isso é terrível. Olha só. E recebia todas as pessoas ali. Tá vendo que a casa do jeito que está aberta, né? Amém, irmãos? Vamos abrir a casa em abril, amém? Os estudos estão prontos para abril, vamos abrir as nossas casas. Tá para abril, vamos abrir a nossa casa. Vamos pro posto, olha. Pregava o reino de quem? Aí, se alguém achar que o evangelho que Paulo pregava era diferente, ele pregava o reino de Deus. Olha só o que diz. Ensinando a respeito de quem? A cultura do reino. Sair de 2 em 2. É isso? Ele pregava acerca de quem? Hã? Do Senhor Jesus. Abertamente. O que é o evangelho do reino? Pregar Jesus abertamente. Não é a cultura do reino. A cultura do reino é Cristo em nós. Você consegue entender isso? Então, o que valida uma igreja, mesmo que seja numa casa, é que se ali for anunciado o quê? Cristo. Paulo ficou desigrejado por 2 anos. Esse é para outro dia. Eu não posso abrir a boca. Então, Paulo foi desigrejado por 2 anos, sem frequentar nenhuma casa. Não foi na casa de Lídia, não foi na casa de Maria, não foi, ficou 2 anos em casa. Alguém que ouviu o evangelho, vem cá, não vou em lugar nenhum. Consegue entender isso? E para encerrar, eu quero dizer que o evangelho que nós recebemos, Romanos 1, versículo 5. Lembra que eu comecei essa série em Romanos 1, versículo 1? Quero ler o versículo 5. Depois lê em casa o versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo fala ali claramente que o evangelho é Jesus. No versículo 5 ele diz assim, ó, por meio dele recebemos graça, por meio de Jesus recebemos graça e o quê? Apostolado. Para chamar o quê? Eu gosto da King James, ó. King James diz assim, olha. Olha só, deixa eu tentar achar aqui. Eu anotei aqui, olha. King James, se estiver aí. Diz assim, olha. Pelo qual nós recebemos graça e apostolado para a obediência da fé. É obediência na fé. É obedecer à fé que temos. O tempo inteiro a religião diz, você não é salvo, você é um miserável, Deus não te odeia. Aí você obedece a tua fé. Não, eu sou filho de Deus, altamente amado, abençoado por Deus, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que hoje eu não enxergo isso, mas eu estou caminhando dentro disso, dentro de mim, e nada vai mudar isso. É obediência na fé. Na fé. E recebemos graça e apostolado. O que nós, como Casa Viva, estamos precisando? De apostolado. Apostolado é missão. A gente tem recebido muita graça, mas tem esquecido que a graça traz em nós também a missão, que é apostolado. Quem que você queria que tivesse sentado aqui para ouvir essa palavra? E talvez tenha que ser crente mesmo, está precisando do evangelho. Talvez tenha que ser um amigo teu que não é crente. Então, há um chamado à nossa vida a um apostolado.
E eu quero terminar contando a história de um missionário, Tim Elliott, que é o nome dele. Ele era um escocês e aos 5 anos de idade ele se batizou. Ele se batiza aos 5 anos de idade e ele desde criança fala que ele queria ser missionário, porque Deus tinha chamado ele para fazer missões. Ele diz que ele recebeu salvação, mas também recebeu apostolado, recebeu graça, mas apostolado. E ele veio aqui para o Equador, ficou na América Latina um tempo, e ele trabalhava com os índios, chamado Auca, que era uma tribo que ele trabalhava. Só que ele foi expandindo a sua missão. E certo dia ele foi para uma tribo que eles eram canibais. E posso encerrar a história aqui, né? Ele foi comido por essa tribo. Ele tinha 29 anos de idade. Mas ele tinha uma frase e um versículo que ele traduziu. Ele pegou a língua Auca e traduziu um versículo, e eu vou ler para vocês. O versículo é Lucas 9, 24. Alguém pode abrir e ler o versículo, eu vou ler a tradução dele. Lucas 9, 24. Ele traduziu um versículo que comunica muito mais nós que somos da América Latina do que a tradução. Diz o seguinte, vai lá, Cristina, quer ler? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aí ele traduziu assim, olha. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar. Não é tolo o que dá aquilo que não pode guardar. Ah, não, Paulo escreveu, obrigado, Paulo. É o melhor. Não é para o Paulo, é o melhor. Ele é o melhor. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Agora tu imagina, os índios lá no meio do mato, recebendo um evangelho que eles não podem perder esse evangelho. Que é dado, e é dado mesmo, imagina. E ele traduz isso, como eu falo assim, isso aqui para a América Latina é perfeito, a gente entende isso com uma clareza. Por que eu vou preservar a minha vida que eu não posso guardar ela? Esse dia Samuel brincando lá na piscina, comecei a ficar preocupado em casa. Eu falei, meu Deus, eu não consigo guardar a minha vida, não consigo guardar a vida do meu filho. A gente preserva tanto a nossa vida que a gente não pode guardar. E esquece de receber algo que a gente nunca pode perder, que é a graça do apostolado. Eu pergunto, por que a gente não pode dedicar a vida de uma pessoa para tentar levar esse evangelho a ela? Ah, pastor, aí você quer sentar com teu amigo, explicar ele um dia, achar que ele vai entender. Gente, eu que a gente tem experiência de pessoas que a gente evangeliza até hoje. Tem pessoas que eu falo da graça há 25 anos e não entendeu. Tem gente que a gente falou 10, tem gente que a gente falou 5, tem gente que a gente falou um dia sentado na mesa. Foi igual uma espada, assim, entrou assim, ó. É isso, é isso. E ele tinha uma frase que ele dizia, ao chegar o dia da morte, escreveram isso no caixão dele e botaram na lápis dele lá o versículo que ele traduziu, e ele dizia assim, ao chegar o dia da morte, nada mais devemos ter o que fazer, a não ser apenas morrer. Porque o sonho dele era ir para o Equador cuidar da tribo Auca. Ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha evangelizado essa tribo e tinha ido para a próxima tribo do Durante o Mato. Andou dias no mato. Ele e mais 3 amigos morreram. E essa foi a frase que foi colocada no caixão dele. Ao chegar o dia da nossa morte, nada mais deverá ter o que fazer, a não ser apenas morrer. Isso aconteceu com ele. Ele atingiu o apostolado que ele tinha, a missão que ele tinha. Eu pergunto você tem recebido só graça ou Deus tem chamado você ao apostolado? Em abril a gente precisa de algumas casas para ser aberta. Nós temos 7 estudos para ser feito nas casas sobre quem que nós vamos estudar? Sobre Jesus. Essa igreja tudo é sobre quem? Sobre Jesus. Primeiro, Jesus é verdade, Jesus é videira. Aí só tem dentro desse estudo o quê? Evangelho. Eu convido a você. Bota o versículo lá, a ter esse versículo como lema da nossa vida. Tem esse versículo lá que o Wallace colocou, traduzido por Jim Lott, nome do dicionário. Não é tolo
aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que nunca pode perder, que é a salvação, que é a vida eterna. Eu quero orar com você.